nome é Renato, eu tenho 37 anos e o que eu vou relatar aconteceu no ano de 2019. Na época, eu trabalhava fazendo manutenção em torres de energia. O serviço era bom, o pagamento também, mas o problema era a maioria dos locais que eu tinha que ir, e um deles era a Represa Velha de Itabira, um lugar isolado, cercado por mata de 2 lados e sem nenhuma casa por perto. A represa era antiga, feita ainda nos anos 70, e muita gente dizia que ali tinha acontecido de tudo: afogamento, suicídio e até mesmo sumiço de pescadores. Mas eu nunca dei bola para aquilo, pois mesmo que fosse verdade, já fazia muito tempo que tinha acontecido esses eventos. O meu trabalho era só checar o quadro de energia da torre principal, limpar a área e garantir que as luzes noturnas estivessem funcionando. Era para ser simples. As visitas eram sempre noturnas, porque era quando a energia do sistema precisava ser desligada, e eu ia sozinho. Nas primeiras vezes, eu escutava só o silêncio, aquele barulho constante da água batendo nas pedras e o som dos sapos na beira do mato. Mas com o tempo, eu comecei a notar que nas madrugadas o lugar mudava. Os bichos paravam de fazer barulho e dava para ouvir um som estranho vindo de dentro da mata, como se alguém estivesse ali à espreita, me observando de alguma maneira. Na terceira noite de turno, isso ficou pior. Eu estava terminando de fechar o painel de energia quando ouvi o que parecia ser um uivo. Não era grito de cachorro, era mais grosso e parecia vir de todos os lados. O eco da represa fazia o som rodar e eu não conseguia entender de onde exatamente vinha. Eu sentia o meu corpo arrepiar inteiro. Eu peguei a lanterna e olhei em volta. A estrada de terra que levava até o portão estava vazia. O mato estava quieto, mas quando eu apontei a luz para a margem da água, eu vi pegadas. Eram grandes, enormes. Parecia pegadas de um homem descalço, porém muito maiores. Eu segui com a lanterna até o final das marcas e percebi que elas iam da beira da represa para dentro da mata. Eu voltei rápido para o carro, liguei o motor e saí dali. No retrovisor, por um instante, eu achei que vi um vulto escuro parado perto da torre, mas podia ter sido sombra. Pelo menos foi o que eu quis acreditar. No outro dia, eu comentei com o pessoal da empresa. O encarregado apenas riu. Disse que ali tinha um bicho grande mesmo, talvez um cachorro do mato ou até mesmo uma onça, e mandou que eu não me preocupasse. Mas o problema é que na noite seguinte, quando eu voltei, as pegadas ainda estavam lá, e agora ainda mais próximas da torre. E o mais estranho foi que no portão de ferro alguém tinha deixado marcas de garras, como se tivesse tentado abrir por fora. 5 arranhões fundos, paralelos. Aquilo não era coisa de animal pequeno. Eu comecei a pensar em pedir para trocar de local, mas o serviço era muito bom para recusar. E eu continuei indo, mesmo com medo.
Até que na sexta visita, eu decidi levar uma câmera antiga que eu tinha em casa, daquelas que gravam em cartão SD. Eu queria filmar o turno inteiro, só para provar para mim mesmo que não tinha nada ali. Mas o que eu gravei naquela noite mudou tudo. Eu cheguei na represa um pouco antes das 9. O céu estava limpo. O vento fazia a água balançar devagar. Eu instalei a câmera no painel da caminhonete, virada para a torre e para a estrada de acesso. Eu deixei gravando e fui fazer o serviço de rotina. Durante uns 40 minutos, nada aconteceu. Estava tudo normal, mas quando eu fui fechar o portão, eu percebi um som vindo de dentro da mata. Parecia alguém arrastando os pés no chão. Eu parei e fiquei quieto escutando. O som vinha e às vezes parava. Vinha e parava. A lanterna já tremia em minha mão. E então eu escutei um uivo. Do mesmo jeito das outras noites. Agora mais perto, mais forte. Eu senti o meu peito apertar. Corri até o carro. Entrei e travei as portas. Eu deixei a câmera ligada e fiquei só observando pelo para-brisa. Depois de uns 2 minutos, o mato na lateral da estrada começou a se mexer, devagar, como se algo grande tivesse passando por ali. Eu vi o vulto sair do mato. Era grande, maior do que um homem, maior do que eu. Aquilo estava de pé, mas se movia meio curvado, com os ombros largos e o pescoço projetado para a frente. O corpo estava coberto por pelo escuro. Tinha um rosto que eu não conseguia ver direito. Eu só lembro dos olhos. Eram amarelos, refletindo na luz da lua. Estavam parados, olhando direto para mim. Ele ficou ali por alguns segundos, respirando pesado. E eu conseguia ouvir sua respiração, até mesmo trancado dentro do carro, com os vidros fechados. Depois de um tempo, aquilo começou a se aproximar. Cada passo fazia o cascalho ranger. Eu me tremia inteiro, com a mão na chave, pronto para sair. Quando ele chegou a uns 10 metros de mim, eu girei o motor. Os faróis acenderam e nesse instante a criatura deu um passo para trás. Ela não correu, apenas se afastou um pouco, como se tivesse medo da luz. Eu acelerei com tudo e só parei na entrada da cidade. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. No dia seguinte, ainda meio em choque, eu peguei o cartão de memória da câmera para ver a gravação. Eu precisava confirmar o que eu tinha visto, ou pelo menos saber que não era coisa da minha cabeça. Mas o vídeo não abria. O arquivo estava corrompido. Nem o técnico da empresa conseguiu recuperar. A única coisa que aparecia era o primeiro minuto, o início do turno, eu ajustando a câmera e fechando a porta. Depois disso, só tela preta, nenhum som, nenhuma imagem. Eu achei que fosse coincidência, algum problema de energia, até perceber que o cartão estava quente, mesmo fora da câmera, como se tivesse sido queimado por dentro. Eu guardei ele em um envelope e nunca mais tentei abrir. A empresa acabou me transferindo para outra região
depois de alguns meses. Disseram que estavam diminuindo o pessoal da represa, mas eu sei que foi porque alguém achou a câmera dentro do carro no dia seguinte àquela noite. E a tampa do motor estava arranhada. 5 marcas, as mesmas que eu tinha visto no portão de ferro. Depois da noite de gravação, eu voltei lá só mais uma vez, uns 4 dias depois. Mas agora era tarde de sol e eu fui com outro funcionário, o Márcio, para buscar umas ferramentas que tinham ficado na base da torre. Eu entrei, peguei o material e saí. Mas quando chegamos, o portão de ferro, que sempre estava trancado, estava aberto. O cadeado estava retorcido, como se alguém o tivesse torcido com alguma ferramenta. A grama em volta estava pisada. O Márcio tentou brincar. Disse que a coisa teria me esperado voltar, e como eu não voltei, ela ficou muito eufórica e saiu pisoteando e arranhando tudo em volta. Ele disse aquilo tentando descontrair, mas no fundo eu concordava com ele. É bem provável que teria sido isso que aconteceu. Após pegar as ferramentas, antes de sair, eu fui até o painel de energia para desligar o sistema. Quando eu abri a tampa, eu percebi algo grudado por dentro. Um fio de pelo escuro, preso entre as juntas de metal, como se tivesse sido arrancado com força. Eu fiquei olhando aquilo por alguns segundos, e aquilo me deu uma tontura estranha. O que aquilo estava fazendo ali? Parecia até mesmo que a coisa era inteligente e havia tentado desligar o disjuntor para que não houvesse mais luz ali. Eu guardei o pelo em um saquinho e levei para um laboratório. Eles disseram que não era de animal conhecido da região. O relatório veio com uma observação que me deixou com o estômago travado. Abre aspas. Estrutura orgânica parcialmente humana. Fecha aspas. O Márcio pediu transferência logo depois. Eu não pedi, mas nunca mais fui chamado para turno noturno. Talvez tenham percebido que eu também não queria. Um mês depois, a empresa fechou o acesso à represa e colocaram uma nova cerca com placas escrito área técnica restrita. Mas eu passo lá de vez em quando preciso ir à cidade vizinha. E toda vez que eu passo, eu noto que a cerca muda de lugar, às vezes mais para dentro, às vezes mais para fora, como se estivessem remarcando o terreno. Mas ninguém fala sobre isso. O cartão da câmera continua guardado. Já pensei em tentar abrir de novo, mas sempre que chego perto, ele me dá arrepios. Desde então, e ele então continua dentro do envelope. Eu não sei o que tem naquele vídeo e acho melhor nem saber. Mas uma coisa é certa, alguém ou alguma coisa ainda está naquele lugar e parece não querer ser filmado. Boa noite.